ínclito bolsonarista, daqueles que participam de motociadas e frequentam o Palácio do Planalto, o deputado Luiz Miranda protagonizou o ponto de inflexão da CPI da Covid. Até então detida no gabinete paralelo dos negacionistas e levantando um conjunto consistente de provas da omissão do governo na aquisição de imunizantes, a investigação vinha bem, mas não encontrava um meio de atingir o presidente de forma direta. Foi o parlamentar quem deu o caminho, ao informar que, junto com seu irmão, havia alertado Jair Bolsonaro de um esquema de corrupção acontecendo no Ministério da Saúde, na compra da vacina indiana Covaxin. O saldo de sua denúncia é a suspeita de que, ciente do fato, o mandatário nada fez, uma vez que o esquema estaria sendo operacionalizado sob a influência de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados e figura proeminente do chamado Centrão. Em resposta à senadora Simone Tebet, Luiz Miranda protagonizou um verdadeiro desabafo na sessão da CPI do último dia 25 de junho. Queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Pô, que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro público, das pessoas morrendo na porra desse Covid? São palavras fortes. Nas vezes que apareceu em público para comentar o episódio, Bolsonaro contornou o teor da conversa. Isso porque há suspeita de que a reunião teria sido gravada pelo parlamentar. Em entrevista ao site O Antagonista, Miranda afirmou que o presidente teria uma surpresa mágica se confrontasse a sua versão dos fatos. Deputado, o senhor não teme que em algum momento, nos próximos dias, fique a sua palavra contra a palavra do presidente? Aí ele vai ter a surpresa mágica. Se ele fizer isso, eu vou ter que fazer algo que nunca um parlamentar deve fazer com o presidente. Houve, entretanto, a tentativa de desmoralizar o conteúdo da acusação. Os governistas espalharam que os termos de compra da Covaxin tinham apenas erros formais, que teriam sido corrigidos imediatamente. A versão não parou de pé diante dos fatos. Na última terça-feira, dia 29, após parecer da Controladoria Geral da União, Marcelo Queiroga anunciou a suspensão do contrato. No relatório, o órgão aponta 5 indícios de irregularidades: tentativa de realização de pagamento antecipado sem previsão contratual, possível pagamento por meio de empresa não signatária do contrato, descumprimento dos prazos contratuais, justificativa de preço, manifestação do Ministério da Saúde sobre o inadimplemento da Bharat/Precisa. Ora, se estivesse tudo certo com o contrato, por que tomar essa atitude tão drástica de suspendê-lo? Após a decisão do Ministério da Saúde, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal também criaram as suas próprias investigações. No MPF, o procurador José Rocha Júnior tornou a apuração criminal preliminar em oficial. Já a PF abriu inquérito para analisar as suspeitas de irregularidade, analisando o próprio Ministério da Saúde e os demais atos suspeitos. Mas não ficou só nisso. Durante a semana, a Folha de São Paulo trouxe a denúncia de um tal Luiz Paulo Dominguete Pereira, policial militar, que nas horas vagas diz representar uma empresa chamada Davat Medical Supply. Para o jornal, afirmou ter oferecido 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca ao Ministério da Saúde, que topou, desde que mediante pagamento de propina de $1 a dose. Segundo Dominguete, a proposta teria sido feita pelo então diretor de logística do Ministério da Saúde, Renato Dias. Após a publicação da matéria, Dias foi imediatamente exonerado. Em depoimento na CPI, o negociante
reafirmou as acusações. Todos os caminhos parecem levar a Ricardo Barros. Além do que foi relatado pelos irmãos Miranda, no caso Covaxin, corre a suspeita de que a indicação e permanência de Renato Dias, envolvido na denúncia de Dominguete no Ministério da Saúde, tenha sido sob a orientação do líder do Centrão. O deputado é influente na pasta desde muito tempo, quando chegou a ser até mesmo titular durante o governo de Michel Temer. Bolsonaro foi eleito fazendo discurso moralista. Até pouco tempo batia no peito que não havia caso de corrupção em seu governo. Os fatos recentes o obrigaram a mudar de discurso. Falando para apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, disse que não tem como saber o que se passa dentro dos 22 ministérios. Porque aqui vem tudo quanto é tipo de gente, pessoal. Eu não posso falar, você é deputado aqui, deixa eu ver a sua ficha aí. Iria receber pouca gente. Né? Eu recebo todo mundo. Né? E daí, ele que apresentou, eu nem sabia da questão como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios, só o ministério do Rogério Marinho tem mais de 20 mil obras. No Tarcísio, não sei, deve ter algumas dezenas, centenas de obras. Eu não tenho como saber. A da Damares, tá? O da Justiça, o da Educação. Tá? Então eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Vou na confiança em cima de ministros. E nada fizemos de errado. Aparentemente, não era o caso da saúde, conforme o relato não desmentido de seu ex-companheiro de motociadas.